SS por defeito. Ou seja, se eu vos dissesse, dava-vos aqui o BX e dissesse para calcular o endereço em memória, vocês tinham que pegar aqui no registro de segmento de dados, ou seja, pegavam no registro de segmento de dados, multiplicavam por 10 e somavam depois ao vosso BX no fundo para ter o vosso endereço em memória. Se eu vos desse, vamos imaginar um exemplo, e até posso pegar aqui num exemplo da vossa ficha 3, se eu vos desse, por exemplo, algo que fosse, deixem-me só escrever aqui, se eu vos dissesse, por exemplo, que tínhamos um registro assim, BX, e depois pode ser algo do estilo assim, de que forma é que vocês calculariam o endereço em memória disto? E vamos imaginar, deixem-me ver aqui um valor, por exemplo, vamos imaginar, posso retirá-lo mesmo da vossa ficha, em que o BX é igual a 120H e têm o SS igual a 0F00H e têm o vosso DS igual assim. Se eu vos desse este endereço aqui, como é que vocês calculariam o endereço em memória disto? Alguma ideia? Fazemos o DS vezes É BX vezes o 10H, depois mais 2000H. BX vezes 10H? Sim, são Será que é 16 isso? bits. Será que é o BX vezes 10H? Isto não fica igual eu representar isto assim? Isto não é exatamente igual que eu tenho aqui? Já que eu vos disse. Já entendi. Nós não tínhamos nada atrás dos dois pontos, por isso nós tínhamos de usar o 10H multiplicar pelo que é normalmente. Neste caso seria o DS. Pelo registro de Neste segmentos. caso era o seja, BX mais 2000H. O quê? O que é BX o mais 2000? endereço efetivo. Ok. Eu estava a perguntar ainda o endereço em memória, já lá vamos ao efetivo, mas sim, está correto e essa era a próxima questão. Para calcularmos o endereço em memória, nós simplificamos, obviamente, desta forma o nosso endereço e depois sabemos, através daquilo que eu vos disse, que seria DS vezes 10H mais BX mais 2000. Correto? Isto é claro para todos? Isto é como vocês calculam o vosso endereço em memória, ok? Seria desta forma. Desculpem. Assim, endereço em memória, ok? O endereço efetivo é exatamente o vosso tal offset, ou seja, tudo o que está à direita dos dois pontos, que é BX mais 2000. Isto é o vosso endereço efetivo e o anterior é o vosso endereço em memória. Ok? Pronto. E a ficha 3, no fundo, a primeira parte ou o primeiro exercício consiste tudo nisto, em que vocês saibam que registro de segmentos é que está por defeito em cada um dos endereços que eu vos dou. Ou seja, se for BX, SI e DI, utiliza o DS como um registro de segmentos por defeito. Se for um BP, por exemplo, se eu vos tivesse colocado aqui algo deste estilo em que fosse BP 1000, por exemplo, a forma de simplificar isto já seria SS, dois pontos, BP mais 1000, e seria desta forma, ok? E era assim que vocês calculariam o vosso endereço em memória, que seria o SS vezes 10H, mais BP mais 1000, e o vosso endereço efetivo seria o BP mais 1000. Ok? Isto está claro para toda a gente? Pronto. Sim. Ok, ainda bem. Porque será esta a base
do início da vossa ficha 3 e para que vocês percebam como é que são calculados os endereços efetivos e como é que são calculados os endereços em memória. Isto é importante. E é tão importante que ao longo do mini-teste que vocês façam ou no exame, muito provavelmente vão incidir sempre algumas perguntas sobre isto, ok? Por isso, sim. Pode reverter no instante só para confirmar uma coisa? Não percebi. Pode mostrar aquilo que apagou agora? Já apaguei, mas diga-me qual é a dúvida, que eu posso fazer de novo o que for preciso. Qual é a sua dúvida? Entre o EE e EM, não sei se vi bem, mas eu acho que estava ao contrário. Ok. Vamos imaginar que temos BX120 PH, por exemplo, e temos, e vou andar num slide para trás, espera aí que isto vai à vida. Podemos ir para aqui, para aqui, para aqui, onde temos aqui a descrição das coisas, ok? Pronto. Ora, vamos olhar, por exemplo, para um que é BX 2000 H. O que é que você diz que estava ao contrário? O cálculo do endereço em memória? Eu acho que estava ao contrário, sim, estava trocado com o endereço de... Como é que você calculou o endereço em memória? Com o DS, por Certo. default, DSBX. DS 2 pontos e fica BX mais 2000. H. Correto. Ou seja, nós para fazermos o cálculo disto seria então DS vezes 10H mais BX mais 2000, correto? Certo. Isto para o endereço em memória, correto? Exato. Endereço efetivo. É o BX vezes 10H. Não é vezes, é mais. Ou seja, tudo o que está à direita aqui dos seus 2 pontos, que acaba por corresponder ao seu offset, ou ao seu deslocamento, ou ao displacement, está ali escrito depois por trás, ou seja, que é o endereço efetivo, é isso tudo. Ou seja, VX mais 2000H. Isto é o seu endereço efetivo. Ok. Obrigado. Tá? E isto era o que estava anteriormente, ok? Ora bem, continuando. Acho que há aqui umas coisitas também ficaram por passar aqui na aula passada, sem que sejam totalmente essenciais para a continuação da vossa ficha 3, porque o que é essencial é o que eu vou dar hoje, mas quero passar pelo menos por aqui para vos falar um pouco. No final da aula de hoje vou voltar aqui novamente, mas como eu vou fazer uso da operação de multiplicação, quero que vocês percebam pelo menos qual é o funcionamento dela. Existem duas instruções que são o mul e o imul, ou seja, como vocês veem aqui, mul e imul, em que uma diz respeito aos números inteiros não negativos, enquanto que a outra diz apenas respeito à multiplicação de números inteiros. Ok? Uma diz respeito a sinal e a outra não diz respeito a sinal nenhum, ou seja, quando nós temos unsigned int utilizamos uma e quando temos o int normal utilizamos a outra. Ok, pronto, isso é para ficar esclarecido, nós voltamos lá no final da aula e não vamos fazer uso dela para já. Em relação à multiplicação, o que eu quero que vocês saibam é que se nós tivermos uma multiplicação de 8 bits, o nosso resultado vai aparecer em 16 bits, ok? Mesmo que nós queiramos apenas uma única parte da nossa multiplicação, o resultado desta operação vem sempre em 16 bits se a multiplicação for por dois registros de 8 bits. E depois podemos ir buscar apenas aquela que nos interessa, ok?
Mas é importante que vocês saibam que se a multiplicação for por dois registros de 8 bits, o nosso resultado vem em 16 bits. E o mesmo acontece, se a nossa multiplicação vier em 16 bits, se for de 16 bits, por registros de 16 bits, o resultado dela vem em 32 bits. Enquanto que nós aqui olhamos e vemos aqui o nosso AX, não é? Que é composto pelo AL e o AH, num registro de 32 bits, e como não é intrínseco aqui a esta arquitetura que nós estamos a trabalhar 8086, porquê? Porque os registros vão até 16 bits, ele decompõe em 2 registros o nosso resultado, ou seja, o primeiro AX que tem 16 bits e depois o mais significativo de 16 bits que é o DX, ok? E ele apresenta o resultado assim, se nós aplicarmos, por exemplo, um mul vamos supor, de DX ou de BX, que sejam uma multiplicação, o que é que ele vai fazer? Vai fazer um AX é igual a AX vezes BX e o nosso resultado vem num registro de 32 bits. E se nós quisermos aproveitar os 2 bytes, ou seja, os 16 bits menos significativos, vamos depois buscar este AX, ou se quisermos os mais significativos, vamos buscar este DX. Portanto, isto é para vos ficar mais ou menos na cabeça, porque vamos fazer algumas operações que vão fazer uso disto e depois já conseguem ter uma ideia quando eu falar nisto. Em relação às operações e instruções lógicas, eu vou passar assim rápido, mas é óbvio que na próxima aula teórica, e como isto vai estar por base na vossa próxima ficha, eu vou novamente falar um pouco e com mais detalhe acerca disto. Mas basicamente isto é tudo aquilo que vocês, ou pelo menos muitos de vocês, devem ter aprendido em sistemas digitais, que é ANDs, ORs, XORs e NOTs de bit a bit, não é, no fundo. Acho que não é muito complexo quando nós olhamos para as operações. Se olharmos, por exemplo, para uma instrução de AND, em que a instrução de AND é basicamente dada como um ADD, por exemplo, quando vocês fazem um ADD em que têm o vosso destino e a vossa origem, e vamos olhar para esta operação, para esta instrução de AND, em que temos aqui o nosso destino, temos a nossa origem, e como é um AND, ou seja, sabemos que sempre que 1 e 1, que temos 1 e 1 tem que dar 1, e tudo o resto que seja diferente dá 0, ou seja, estes dão sempre 1, este como é com 0 dá 0, com 0, 0 dá 0 e por aí fora, ok? Isto é bom para utilizar, por exemplo, para máscaras na vossa programação, quando vocês querem certificar-se que determinado registro vai ter determinados bits, por exemplo, a 0, que é o exemplo que eu coloco aqui em baixo. Ou seja, sempre que viesse qualquer variável nova e nós quiséssemos garantir que os 4 bits mais significativos estariam sempre a 0, nós utilizaríamos, no fundo, esta nossa máscara e a operação de AND, ou seja, se fizéssemos qualquer registro que viesse AND, este nosso que nós temos aqui, sabíamos sempre que os nossos números, os nossos bits mais significativos ficariam sempre a 0, por imposição do nosso registro que temos como máscara. Todo o resto, como está a 1, vai ficar uma cópia exata do registro que vem de destino. Pronto, isto são formas de vocês, nós podemos ver isto com mais cuidado na próxima aula, mas é para que vocês tenham noção de que forma é que vocês utilizam e para que é que servem estas instruções, sem ser só instruções que eu vos ponho à frente e que vocês tenham de resolver, para que vocês no futuro, em todo o tipo de linguagens, vocês vão utilizar estas chamadas máscaras para certificar que alguma coisa é mantida no vosso registro. Existe outro tipo de aplicação e como disse e repito, veremos isto com mais detalhe na próxima aula, mas existe outra aplicação para a instrução AND que é o cálculo do resto da divisão inteira por 2 elevado a n, sem recorrer a uma instrução de div, ou seja, nós por um lado temos a mul, que é de multiplicação, e por outro temos a div, que é de divisão. E também vamos olhar para ela um pouco mais no final da aula, para saber onde é que é guardado o quociente e onde é que é guardado o resto. Mas o que eu vos apresento aqui é uma forma de vocês, por exemplo, calcularem o resto de uma divisão sem que tenham que aplicar a instrução div, aplicando apenas a instrução AND. Em que se nós tivermos em C esta instrução aqui, em que é x igual a x% de 2 elevado a n, ou seja, o que eu quero é o resto desta divisão,
isto corresponde exatamente à mesma coisa em assembly, com uma instrução AND desta forma, ou seja, AND x, vírgula, 2 elevado a n menos 1. Se nós pegarmos neste exemplo que eu tenho aqui, que seria 45 a dividir por 4, e eu queria obter o resto desta divisão, e se nós olharmos e formos respeitar aqui o que eu acabei de dizer antes, ou seja, sabemos que isto é 2 elevado a 2, ou seja, o nosso n é 2, e se viermos substituir aqui na nossa fórmula, 2 elevado a 2 dá 4, menos 1 é 3, ou seja, a nossa correspondência em assembly com uma instrução AND seria AND x, 3, ou seja, 45, no fundo, seria o nosso x que nós queríamos fazer a nossa operação com x igual a 45. E teríamos o 45 aqui representado, teríamos o 3, que é o tal nosso 2 elevado a n menos 1, e se aplicássemos a instrução AND, sabíamos que o 1 mantém-se apenas quando temos em cima e em baixo igual, tudo o resto que não seja é a 0. E tínhamos aqui o nosso resto da nossa divisão. E podem ver uma quantidade de exemplos diferentes, podem confirmar à mão e podem verificar que o resultado se mantém sempre a mesma coisa, tanto em C como em Assembly, poupando a instrução de div. Depois, para além do AND, temos a instrução OR, que no fundo o elemento absorvente, o 1 é o elemento absorvente e o 0 vai ser o elemento neutro. Ou seja, se tivermos na nossa origem tudo que é 0, ele acaba por ser um elemento neutro, ou seja, ele vai respeitar tudo o que está no de cima. Pronto. Eu não me vou alongar aqui muito, porque depreendo que vocês saibam fazer esta parte de instrução OR e, como disse, vimos aqui com mais cuidado depois nas aulas para a frente, porque vamos fazer uso de todas estas instruções e operações lógicas. Mas pronto, temos aqui uma operação de OR em que basicamente, como eu disse, o 0 é neutro, ou seja, respeita tudo o que está no outro, e o 1 é que é o nosso elemento absorvente, ou seja, só acaba por passar na nossa instrução, se tivermos 1, ele vai respeitar sempre e acaba por ficar sempre o 1 que nós temos da nossa origem. Tudo o resto é respeitado em função do que estava. Pronto. E vocês aqui também podem aplicar determinado tipo de máscaras. Por exemplo, podemos ver uma das mais vulgares aplicações desta instrução, que é colocar a 1 determinados bits sem alterar os restantes. Ou seja, os 4 bits indiferentes foram forçados a passar a 1, enquanto os restantes mantiveram o seu valor. E como nós podemos ver aqui, ok? Todos estes aqui forçámos que ficassem a 1, através da nossa máscara colocámos a 1 e forçámos que eles ficassem a 1. Todos os outros, como colocámos a 0 e sabemos que o 0 é elemento neutro, vai respeitar tudo o que estava nos outros. Pronto. Aqui volto com mais cuidado, como vos disse, mais para a frente, mas pelo menos quero que vocês já fiquem com uma ideia de como é que funcionam as operações lógicas, se bem que acaba por ser todo o conhecimento que vocês trazem de trás, ok? Pronto, e daqui não me alongo mais e passaria por partilhar a aula de hoje, que era o que me interessava, ou que tem mais valor para a vossa ficha 3, segunda parte que vocês vão ter que fazer. Ora, deixem-me só por aqui, ir aqui à nossa partilha, ok, todos conseguem ver aqui a aula teórica 3, correto, os slides? Sim. Certo, ok, então vamos então ao que interessa hoje, que pode parecer um pouco complexo no início, mas depois de perceberem acaba por ser bastante simples e repetitivo. Basicamente hoje vai ser acesso a tipos estruturados de dados, vamos olhar para registros, vamos olhar para tabelas, vamos olhar para estruturas, tabelas de registros e verificar como é que são feitos os acessos à memória dentro destas tabelas e como é que funcionamos isto, ou seja, quando olhamos em C o acesso a uma estrutura, como é que é a tradução disso para a Assembly, como é que nós fazemos isso. E depois no final, como eu disse, vamos olhar para umas quantas expressões aritméticas, seja add, seja sub, seja a respeitar a flag do carry, que eu já vos falei anteriormente, e verem qual é que é o impacto que ela começa a ter,
e depois olhar um pouco para as instruções de multiplicação e divisão, com sinal e sem sinal, ou seja, e mul e div e o div normal. Ora bem, então, começando então com os acessos a variáveis globais, ou seja, se nós olharmos para estas declarações em C, temos aqui um char A, vírgula B, e temos aqui int x, vírgula y. Vocês, quantos bits é que isto tem, cada registro destes que aqui está em char? Ninguém sabe quantos bits é que cada um destes tem? Cada uma destas variáveis tem? A A e a B? Acho que é um, Setor. Um bit? Acho que sim. Ou um byte? Um byte. Ok, 8 bits. E os inteiros têm 16 bits, ou seja, 2 bytes. É importante que comecem a perceber isto, porque isto está na base de tudo o que nós vamos ter que fazer a seguir. Ou seja, como eu vos disse, Assembly é sempre uma linguagem de muito baixo nível. Enquanto que em C nós admitimos que o compilador percebe tudo o que nós colocamos, ele põe inteiro e depois nós trabalhamos com isto e ele processa tudo perfeitamente, nós em Assembly temos que começar a perceber bem quantos bits é que tem cada uma destas variáveis para que possamos declarar tudo na melhor forma depois em Assembly. E então, como vos disse, temos então aqui char A, B, ou seja, 8 bits para cada uma destas, e int x, vírgula y, ou seja, 16 bits para cada uma destas. E o que é que acontece? O compilador vai reservar o espaço necessário para a alocação destas variáveis no segmento de dados, ou seja, associando aos identificadores A, B, X e Y as respectivas localizações em memória. E por isso é que eu vos digo que é importante percebermos quantos bits tem, que é para nós olharmos aqui para o nosso endereçamento e percebermos em que local é que estas variáveis vão ficar e de que forma é que vão ficar. E se nós tivermos o exemplo em que o compilador vai reservar espaço a partir da posição em memória de ds:0044h, ou seja, a partir deste bloco de memória aqui, nós, se viéssemos aqui ao nosso A, o nosso A ficaria reservado ou alocado a este espaço de memória aqui. E de que forma é que isto é declarado? Também podemos ver isto um pouco mais à frente, mas sabemos que é um byte, não é? Porque é 8 bits, ou seja, é um byte. Então declaramos byte, um ponteiro para o nosso endereço em memória, ok? Byte, ptr, ds:44h, que é o início onde começa. O B seria na posição a seguir e seria byte, ptr, ds:0045h, ou seja, nós andamos 8 bits no fundo e passamos para a posição a seguir. Se fôssemos agora olhar para que local é que ficaria, por exemplo, o X, que já é um inteiro e é 16 bits, ou seja, se é 16 bits ele vai deixar de ser byte na declaração que nós dissemos e passa a ser o word. Word ponteiro para ds:0046h, ou seja, na posição a seguir. Mas o Y, como nós sabemos, já não vai ser na posição 0047. Porquê? Porque o nosso X, como tem 16 bits, ele vai ocupar 2 posições de memória aqui, correto? E então o Y já vai indicar para uma posição a seguir ao 47H. E ficaria da mesma forma, disposto da mesma forma, ou seja, o word ponteiro ds:0048h. E ficaria alocado a estes 2 passos aqui, porque era 8 bits aqui, mais 8 bits aqui. Pronto. Isto ficou mais ou menos claro para vocês? Ou seja, é importante que vocês saibam, se tivermos um char que é de 1 byte, no fundo, é desta forma que nós vamos declarar, byte ponteiro para a posição de memória. Se tivermos um inteiro, passa a ser word ponteiro para a posição de memória dela, olhando para depois para o nosso endereçamento, e já lá vamos mais à frente ver de que forma é que nós olhamos para o endereçamento. O que interessa é que vocês percebam quando é que têm que aplicar o byte e quando é que têm de aplicar o word, e perceber como é que eles se movimentam aqui nos endereços em memória. Se formos olhar aqui para estes exemplos de codificação em C, em que temos A igual a 0, B igual ao char A e A igual a B, como é que isto ficaria a codificação em Assembly? Alguns de vocês já começaram a resolver isto, mas isto seria simples, ou seja, temos o A igual a 0, então move A, vírgula 0. Depois temos o B igual a char A, ou seja, move de B, vírgula, A,
E depois, como nós temos que igualar uma variável à outra, convém fazermos com o registro interno e por isso passamos move AL, que é de 8 bits, ou seja, é 1 byte, vírgula B, e depois move AL, ou seja, no fundo o que estamos a dizer aqui é que o A é igual a B com este comando aqui, mas aplicando um registro interno para nós conseguirmos fazer esta operação. Depois de seguida temos aqui outro exemplo em que é x igual a menos 100, move x, vírgula menos 100, y igual a menos 100, move y menos 100, e depois exatamente a mesma coisa aqui, a diferença é que num caso trabalhamos com char, ou seja 8 bits, e por isso é que utilizamos este registro de 8 bits, neste caso como estamos a trabalhar com inteiros e sabemos que são 16 bits, já temos que utilizar um registro interno de 16 bits, ok? Pronto, isto é só para exemplificar quando é que nós aplicamos um de 8 bits e quando é que aplicamos um de 16 bits e lá está novamente, temos que saber que um char são 8 bits e que um inteiro são 16 bits. Agora, olhando e começando a aumentar um pouco o nível de complexidade, sem que seja bastante complexo, mas é preciso acompanhar isto com alguma atenção, porque isto, como disse, vai estar na base dos vossos exercícios futuros e provavelmente da parte mais complexa, digamos, de instruções em assembly. Analisemos então o exemplo de uma tabela com 10 elementos tipo char, ou seja, corresponde a 1 byte, e vejamos a definição da variável em C. Ou seja, eu dava-vos isto em C, unsigned char tab de 10, unsigned int de I. E isto vai ficar disposto desta forma, não é? Isto é uma tabela com 10 registros, ou seja, vamos ter o tab de 0 aqui, tab de 1 aqui, tab de 2, tab de 3, até ao tab de 9, e no fundo temos então os nossos 10 elementos do tipo char aqui dentro desta tabela. Se eu vos desse, por exemplo, uma codificação em C, para vocês fazerem a tradução ou fazer o semelhante em assembly, ou seja, que seria tab de 2 igual a 0, de que forma é que vocês representariam isto em assembly? E seria desta forma, através do endereçamento direto, ou seja, nós temos move byte ponteiro tab de 2, ou seja, para o nosso sítio onde nós queremos endereçar, vírgula 0. Correto? Ou seja, a diferença aqui acaba por ser em relação ao que nós vimos atrás, em que se eu vos dou tab de 2 igual a 0, este vai ser o vosso endereçamento que vocês têm de colocar aqui, tab de 2, vírgula 0. Tudo o resto é aquilo que vocês aprenderam anteriormente, que é, se estamos a trabalhar com elementos do tipo char, então temos byte, e o ponteiro para onde devemos ir, que é o tab de 2. Se eu vos dissesse que o tab teria o endereço de 0044H, a diferença daqui para aqui seria move byte ponteiro de 0044H e da posição 2, ou seja, como vocês aprenderam anteriormente, tudo isto que aqui está soma-se e passa a ser move byte PTR 0046H,0. De que forma, se nós olharmos, eu disse-vos que o tab era 0044H, ou seja, o início seria 0044H, para o tab de 0, o tab de 1 seria 0045H, o tab de 2 seria 0046H. Pronto, e tínhamos a nossa posição do endereço em memória para este exemplo de tab de 2 igual a 0. E colocaríamos então 0 dentro deste endereço. Se eu quisesse fazer um acesso ao iésimo elemento, ou seja, eu dava-vos esta instrução em C, I igual a 3, tab de I igual a 0, e queria que vocês fizessem isto em assembly. De que forma é que o fariam? Então, primeiramente, fazemos move de I, 3, guardamos no nosso registro I, o valor 3, depois fazemos move de BX, I, porquê? Porque sempre que utilizamos nestas estruturas devemos usar sempre o registro BX, ok? Sempre que estamos a trabalhar nesta estrutura devemos respeitar primeiro, obviamente, o registro BX. Não que os outros não funcionassem, mas este é um daqueles registros que está intrínseco para este tipo de dado, para este tipo de instruções. Ou seja, então fazemos move de I, 3, move de BX, I,
Isto para respeitarmos, obviamente, a instrução que está aqui igual a 3, para respeitarmos em C, porque poderíamos provavelmente fazer logo move bx,3, mas como temos isto em C e queremos traduzir exatamente para assembly, temos de respeitar esta forma, move bx,i, e depois temos move byte, porque estamos a trabalhar com char novamente, ponteiro para tab de bx,0, não é? Porque é o nosso tab do i igual a 0, ou seja, move byte ponteiro, tab de bx,0. Se eu vos dissesse que o tab tinha o endereço de 0044H, seria só virmos aqui a nossa fórmula que nós tínhamos e substituir move byte ponteiro 0044H e depois o nosso bx, que acaba por ser o nosso i, vírgula 0. E era assim que traduzíamos um acesso ao IESM elemento em C para a assembly. Ficou claro para vocês ou há alguma dúvida aqui? Pastor, eu queria só perguntar uma coisa. Sim. Nós aí usamos o BX é um registro de 16 bits, certo? Sim. E nós usamos o BX porque o I é um inteiro, certo? Exatamente, era o que eu já estava aqui a sublinhar, exatamente. Ok, obrigado. Por norma, vai ter sempre um inteiro para fazer este tipo de acessos, mas pode acontecer que seja um byte e tem que respeitar dessa forma, ou seja, passaria, por exemplo, para um BL, mas vai ter sempre um inteiro aqui nestes endereçamentos. Mas sim, estejam atentos a isso, porque se não for aqui, pode aparecer no outro lado, em espécie de ratoeira, alguma coisa desse estilo, ok? Continuando e começando a aumentar a complexidade, que não é muita, ou seja, nós atrás olhámos para um unsigned char tab de 10, ou seja, estávamos a tratar com registros de 8 bits, ou seja, um byte. Agora vamos olhar para a mesma tabela com 10 elementos, mas do tipo inteiro, ok? E vamos ver o que é que isto modifica para a frente. E vocês possivelmente já podem começar a pensar qual é a grande diferença que existe de um para o outro, não é? E se tivéssemos este tipo de codificação em C, tab de 2 igual a 50, e um acesso ao IESM elemento, da mesma forma, vamos tentar fazer a tal codificação em assembly, então, daquilo que foi dito. Primeiro de tudo, olhar para a nossa tabela, conseguir, quando vos dou este tipo de instruções em C, vocês mentalmente têm de começar a ser capazes de imaginar isto. Ou seja, se isto é inteiro, eu vou saber que vou ter, por cada tab de 0, no fundo, vou ter 2 registros associados. Ou seja, o meu tab de 0 vai ter 2 endereços de memória, não é? Porquê? 8 bits para um, 8 bits para o outro, para compor os 16 bits. Mais 16 bits, mais 16 bits e por aí fora até lá acima. Porquê? Porque é o inteiro. Então, se nós olharmos para a codificação em assembly desta instrução em C, que é o tab de 2 igual a 50, a diferença para o exemplo anterior acaba por ser neste novo elemento que estamos a adicionar aqui e passou a ser word, obviamente, em vez de ser byte. Então, o que nós vamos ter vai ser um move do word ponteiro para tab de quê? De 2, que é o nosso índice, a multiplicar por 2, que é o nosso tamanho, não é? Em bytes. Ou seja, nós vamos ter 2 bytes por cada registro. E então é desta forma que se faz. E nós conseguimos imaginar isto, sem que façamos aqui as contas, se eu vos dissesse que isto inicia em 0044H novamente, vocês, se conseguissem imaginar esta tabela mentalmente, ou seja, como eu vos disse, vocês vão ter 2 endereços para cada registro, e se eu vos dissesse que queria aceder ao tab de 2, ou seja, ou colocar 50 no tab de 2, vocês sabiam que aqui seria 44, 45, 46, 47 e o próximo seria 48. Ou seja, as minhas contas que resultarem daqui, ou melhor, daqui já tendo em conta o tab de 0044H, vão ter que terminar no 48. E se nós virmos move word ponteiro de 0044, 2 vezes 2, que dá os 4, mais os 44, não é? Que isto depois soma-se tudo, dá-nos o 0048. E seria aqui o meu endereço em memória desta instrução que eu vos mostrei aqui. E seria para aqui que eu iria colocar o valor de 50. Ok? Perceberam a diferença de quando estamos a trabalhar em char e quando estamos a trabalhar em inteiro neste tipo de tabelas? Ou seja, se for em char, vocês não vão ter aqui, ou podem ter, que o tamanho é 1, no fundo, e por isso não influencia nada, e aqui tem em byte. Se estamos a trabalhar em inteiro, passa a ser word,
e se é inteiro, nós temos 16 bits, ou seja, 2 bytes, o nosso tamanho tem que ser multiplicado aqui dentro, ok? De que forma é que nós fazemos o acesso ao iésimo elemento? E se olharmos para a tal instrução em C que eu vos dei, que é i igual a 3, tab de i igual a 50, de que forma é que traduzimos isto, ou que codificamos isto em assembly? Primeiro ponto, move de i, vírgula 3, move ax,2, ou seja, temos aqui um novo comando que não tínhamos feito anteriormente, que é devido a nós colocarmos o nosso tamanho do nosso registro, no fundo, ou seja, que tem 2 bytes, então fazemos move de ax,2, para quê? Para conseguirmos depois fazer esta multiplicação que vocês veem aqui. Ou seja, se eu fizer mul de i, isto é igual a quê? É igual a ax, vai ser igual a ax vezes i, correto? Ou seja, nós acabamos por multiplicar este nosso 2 com este nosso 3, com este comando aqui. E guardamos o registro onde? Em ax e dx, ok? Porquê? Porque isto é uma multiplicação de 2 registros inteiros. E como eu disse, de 2 registros inteiros, ou seja, de 2 16 bits, vai nos dar um resultado de 32 bits. E nós só vamos buscar, obviamente, a parte que nos interessa, que vai ser a parte menos significativa, ou seja, os 16 bits menos significativos. Ou seja, o resultado desta multiplicação nós colocamos dentro de bx. Ok? Está a ficar perceptível para todos, correto? Ou seja, nós temos aqui move de i,3, move de ax,2, ou seja, o nosso tamanho de cada elemento, e fazemos a multiplicação deles. 3 vezes 2. No fundo é a mesma coisa, substituirmos aqui tab de 3, por exemplo, e é o que nós estamos a fazer aqui. 3 vezes 2, que acaba por ser isto. Movemos então esse resultado que obtivemos da multiplicação para dentro do bx, para quê? Para depois conseguirmos declarar desta forma, que é move de word ptr tab de bx, que já é o nosso resultado do 3 vezes 2, vírgula 50. Se o tab fosse 0044h, o que é que teríamos? Move de word ptr 0044h bx. O que é que estaria aqui dentro deste bx? O valor 6, no fundo, que é o 3 vezes 2, que nos daria 6, e passaria, vocês somavam aqui e passava a estar no 50. E era fácil de confirmar, ou seja, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 já seria o tab de 3, no fundo. Ok? Pessoal, alguma dúvida? Sim, tenho digam. uma dúvida no mol. Quando faz o mol i, por exemplo, Sim, ele como outra variável, basicamente faz ax vezes o i. exatamente. Ele vai buscar o ax pelo facto de ser a última variável utilizada? Não, é intrínseco na multiplicação, ok? Sempre que você faz mul c, e você tinha feito aqui um move, por exemplo, antes, vamos imaginar que você tinha, acho que percebi a sua dúvida e tenho isso para ficar claro. Vamos imaginar que eu tinha aqui um move de cx,2, por exemplo, e agora tinha aqui um mul de, deixa-me só fazer aqui alguma coisa em cima, só para ter isto, para fazer sentido. Vamos imaginar y,5, e eu agora fazia aqui um mul de y, ok? E deixe-me ir aqui também, só para não ser, pode ser assim, só para ficar alguma coisa, e agora tinha este mul de y. A sua dúvida era se aqui agora passaria a ser, por exemplo, cx igual a cx vezes y, é isso? Por causa da... Exato. Não, porque sempre que você efetua mul, ele intrinsecamente, ou seja, internamente, ele implica estar a utilizar sempre o registro AX, ok? Isto passaria sempre a ser isto, independentemente da quantidade de instruções que você tivesse para aqui para trás ou da última instrução que tivesse sido feita. O que quer dizer o mul y ou o div y é sempre relativo ao registro AX, ok? Ok, percebi. Obrigado. Nada. Pronto. Isto ficou claro, de resto, ficou claro para vocês de que forma é que vocês acedem, então, ao iésimo elemento ou qualquer outro tipo de instrução que esteja em C e de que forma é que vocês fazem
a codificação em assembly, seja em char ou seja em inteiro. Ficou claro para vocês todos? Oscar, só uma dúvida. Quando usamos Sim. o mul, temos de usar sempre o AX? Ele intrinsecamente já está a utilizar o AX, sim. Não tem forma de dar a volta a isso, ok? Ok. E depois ali, quando fizemos aquele move de AX para BX, não poderíamos ter feito, por exemplo, no mul, foi o AX que recebeu o valor, não foi? Daquela multiplicação. Foi o AX que recebeu o valor, sim. Exato, e depois não podíamos pôr o AX ali no tab. Aqui neste, Sim. por norma deve-se respeitar o BX, ok? Porque é ele que, este registro é o que é o que é usado para este tipo de estruturas. Ok. Tá bem? Porquê? Qual é o problema? É um registro que não é interno a nenhuma operação. O que isto quer dizer é, a qualquer momento que eu fizesse uma operação qualquer, vamos imaginar que eu colocava aqui o AX, a qualquer momento que eu voltava a fazer um mul ou um div, eu estava a mexer no registro AX. E a estar a mexer no registro AX, estou a mexer logo diretamente nos endereçamentos em memória. Ok? Sim. E por isso devem respeitar sempre que seja o BX aqui. Ou um CX, por exemplo, mas quando não têm mais hipóteses. Mas por norma devem respeitar o BX aqui dentro. Ok, obrigado. Nada. Pronto, de resto, para todos ficou claro então de que forma é que fazemos estes endereçamentos em tabelas e numa tabela que é unidimensional, não é? Porque já vamos para as bidimensionais e vamos começar depois a ir para as estruturas e tudo mais. Mas é importante que vocês percebam para já como é que isto foi feito, porque isto está na base de tudo o que vamos continuar a dar, ok? E se houver alguma dúvida, digam que eu volto a explicar o que for preciso, está bem? Mas quero mesmo que vocês saibam fazer ou que tenham percebido bem tudo o que foi feito até aqui, porque a partir de agora começa-se a mudar um pouco e aumentar a complexidade, está bem? Não havendo dúvidas, eu vou avançar e vamos passar então para uma tabela bidimensional. Que é uma tabela bidimensional, é composta por linhas e colunas no fundo, ou seja, eu tenho esta minha tabela que eu tenho aqui composta por chars, de 4 linhas e de 3 colunas, não é? No fundo, se nós representássemos isto, seria, desculpem os desenhos, eu não sou bom a desenhar, mas seria 1, 2, 3, teria aqui 0, 1, 2, correto? Que é as minhas colunas, e depois em termos de linhas, teria 0, 1, 2 e 3. E basicamente isto seria disposto desta forma. Ou seja, se eu vos perguntar por linha quantos elementos é que eu tenho, qual é a vossa resposta? 3. Exatamente. Pronto. Isto é importante porque vai entrar nas fórmulas a seguir. Mas quando eu vos dou algo deste estilo, eu gosto que vocês imaginem logo desta forma. Claro que podem começar a imaginar desta e já lá vamos, mas imaginem logo desta forma para começar a ver de que forma é que isto vai ficar organizado. Continuando, então, se nós olharmos para a nossa tabela bidimensional, que é do tipo char, ou seja, de 1 byte, de que forma, deixem-me só um bocadinho que eu tenho que procurar aqui o meu carregador dos fones, que já os ouvi apitar, desculpem lá. Daqui a bocado estou a falar sozinho, perdi-vos. Ok, está carregado. Daqui a bocado ficava a falar sozinho e isto já é difícil quando há pouco feedback, então se não houvesse nenhum, só dava conta passado 20 minutos. Ora bem, de que forma é que nós organizamos então aqui as nossas tabelas? Só para confirmar, conseguem-me ouvir, não conseguem? Sim, sim. Ok, obrigado. De que forma é que nós organizamos isto? Então, se temos uma tabela, conforme eu disse, de 4 linhas e 3 colunas, nós pegamos na nossa tabela e organizamos isto da seguinte forma. Tab de 0, vai ser sempre o 0 aqui no primeiro, ou seja, tab de 0, 0, tab de 0, 1, tab de 0, 2. Ou seja, nós no fundo, aquilo que eu vos disse, por linha, acabamos por ter 3 elementos. Ou seja, temos aqui uma linha,
temos aqui outra linha, teríamos aqui outra linha e teríamos a linha depois final. Ok? Tab de 00, tab de 01, tab de 02, depois tab de 10, 11, 12 e por aí fora. Pronto, isto é a organização em endereços que nós colocaríamos a nossa tabela bidimensional. E se eu vos perguntasse, por exemplo, para codificar, tínhamos esta codificação em C, que seria tab de 1, 2 igual a 50, ou seja, se nós viermos olhar para aqui, nesta nossa organização, saberíamos que correspondia a esta posição aqui, a este endereço de memória, não é? Tab de 1, 2. Ou seja, se isto fosse, no fundo, depois aquelas nossas contas, quando nós fazemos 44, teríamos 44, 45, 46, 47, 48, 49. Seria aqui no endereço 49. Isto só para começarmos a ter mentalmente alguma visão. Então, com base na tabela que nós vimos anteriormente, vamos tentar ver de que forma é que nós representamos então, ou codificamos em Assembly, esta codificação que eu vos dei aqui em C. Então, começamos logo no primeiro ponto, ou seja, se há um char, já sabemos perfeitamente como é que isto funciona, move byte ponteiro para o nosso endereço, que será o quê? Será o tab, e agora, aqui o que é que nós vamos ter? Número de linha, o nosso número de linha é 1, correto? Depois temos o número de elementos por linha, ou seja, quantos elementos é que nós temos em cada linha, que é 3, ou seja, nós no fundo, este valor dá-nos o número de elementos que temos por linha, não é? Que é o número de colunas que nós temos é o número de elementos que nós temos por linha, conforme nós vimos quando eu dispus a nossa tabela. E depois temos o nosso tamanho. O nosso tamanho, como nós sabemos, é 1 byte, não é? Estamos a trabalhar em char, é 1 byte, ou seja, aqui fica 1. Depois, no segundo parâmetro que nós vamos ter, vai ser o quê? O nosso número de coluna, que é 2, vezes o nosso tamanho. E aqui já não temos número de elementos, porquê? Porque já identificamos em que local é que ele vai estar organizado, ou seja, nestes blocos de 3 elementos, no fundo, já identificamos, ou melhor, em cada um destes blocos, é melhor dizer assim, em cada um destes blocos, nós com o primeiro parâmetro já identificamos em que sítio é que ele ficaria localizado, seria no 3, ou seja, poderia ficar neste, poderia ficar neste, poderia ficar no terceiro deste, ou poderia ficar neste terceiro, não é? Com este primeiro parâmetro que nós temos aqui. Com o segundo parâmetro é que já vamos identificar em que local é que está situado, ou seja, em que linha no fundo, ou em que coluna, em que coluna é que ele está localizado. Que será na coluna 2, ou seja, será na nossa coluna 2, o nosso terceiro elemento, que está aqui identificado, e como é um byte, multiplicamos por 1 cada um deles, que é o nosso tamanho, e, no fundo, o nosso número de linha, que é o número 1, começando em 0, no fundo, e acaba por ser, ou seja, este elemento aqui identificado. Vocês conseguem perceber rapidamente que o que mudaria aqui, se nós estivéssemos a falar de um inteiro, e se fosse tudo exatamente igual, o que é que mudaria aqui? A única coisa que mudaria aqui seria este tamanho, não é? Passaria a ser 2 em cada um destes parâmetros, correto? Mas pronto, já lá vamos. Olhando aqui para a codificação em Assembly, então, desta codificação em C, rapidamente conseguimos perceber que temos número de linha que é dado pela nossa instrução em C, ou seja, temos 1 vezes o número de elementos que temos por linha, que é 3, não é? Indica aqui, e como nós vimos na tabela, a multiplicar pelo tamanho, e o segundo parâmetro, o número de coluna, vezes o nosso tamanho. E se nós supusermos que o tab tem o endereço de 0044H, podemos representar isto desta forma, ou seja, move byte ponteiro para que endereço, 0044, 3 no primeiro parâmetro, não é? 3 vezes 1 vezes 1, e 2 no segundo parâmetro, 2 vezes 1. Com o que é que isto acontece? Soma-se tudo, não é? Já vimos isto anteriormente, ou na aula passada, já vimos que tudo isto se soma, não é? Estando assim. Ou seja, 3 mais 2, 5, mais 44 vai-nos dar o 49, que foi aquela posição que nós identificámos logo aqui, não é? 44, 45, 46, 47, 48 e 49. E seria a nossa posição. Tem alguma dúvida nesta representação? Não há nenhuma dúvida nesta codificação em Assembly, para não? Vocês já seriam capazes de fazer isto, correto? Só uma dúvida. Sim. Ali está no move
byte pointer está basicamente transferir o 50, um int, para um byte. Isso não faz confusão aí em AC? Não teria que ser Word? Não, então quantos bits é que isto tem? Com quantos bits é que você representa isto? Com menos de 8. Ok. Então acho que está respondida a sua pergunta, correto? Certo. Ou seja, se você tem aqui 8 bits para colocar, isto é um endereço, não é? No fundo isto é um endereço, mas aqui dentro tem a capacidade de colocar 8 bits, não é? Que vai ser o que você vai colocar, o que vier aqui. Agora poderia haver problema se isto fosse demasiado grande e não coubesse no registro que você tem aqui, não é? Agora este registro vai caber perfeitamente dentro do seu endereço em memória que você calcula. Ok. Ok? Mais alguma dúvida como é que se calcula os endereços em tabelas bidimensionais do tipo char ou não? Ok. Continuando então, se quisermos fazer um acesso ao iésimo, que não é iésimo e jésimo elemento, no fundo, porquê? Porque estamos a trabalhar com bidimensional. De que forma é que nós representaríamos isto? Vamos olhar primeiro então para a codificação em C, temos I igual a 1, J igual a 2, e depois temos o tab de I, J igual a 50. Então vamos fazer isto devagarinho. O I igual a 1, que vai ser o primeiro que nós vamos fazer, ou seja, temos o nosso índice no fundo, depois temos que respeitar quantos elementos temos por linha, mais o tamanho que temos. Pronto. Então vamos começar. Move de I,1, passamos já o J também, move de J,2, e vamos então respeitar o tal primeiro parâmetro que eu disse. Move AX,1, é o tamanho de cada elemento, ou seja, se é um char, passamos para o AX1, que é o tamanho de cada elemento. Isto é para ficar fácil depois quando vocês passarem para um inteiro, não é? No fundo acabam por substituir este 1 por 2 aqui. Mas temos move de AX,1 por causa do tamanho de cada elemento e como é um char, temos 1. Move de BX,3, ou seja, isto é o número de elementos por linha, não é? O número de elementos que nós temos por linha passamos para o BX. E depois fazemos mul BX. E este mul BX o que é que nos vai dar? Vai-nos dar um resultado em AX que é de AX vezes BX, ou seja, acaba por ser 1 vezes 3. Ou seja, isto ainda é uma primeira parte do primeiro parâmetro que temos de fazer, como nós vimos aqui, não é? Nós, para já, no fundo, estamos a fazer este 3 vezes 1. E ainda falta depois multiplicar pelo nosso número de linha, já lá vamos. Ou seja, temos então o nosso AX vai ser igual ao AX vezes BX e depois fazemos logo, novamente, o mul de Y, desculpem, o mul de I. Ou seja, o que é que ele vai fazer? Vai pegar no resultado que já tinha do AX anterior, ou seja, a multiplicação do BX com o AX, e vai multiplicar por I. E no fundo vai fazer a multiplicação daqueles 3 primeiros elementos que estavam no primeiro parâmetro, ou seja, destes 3 aqui. Aquele mul I vai nos dar o resultado desta multiplicação que vocês veem aqui. Passamos então os bits menos significativos para dentro do nosso BX e depois o que é que temos de fazer? Temos de olhar para o J, não é? Temos de olhar para o tal segundo parâmetro que temos aqui, que é este, 2 vezes 1, no caso vai ser o J vezes 1. Ou seja, então fazemos move AX,1, que é o tamanho de cada elemento, e fazemos mul de J, ou seja, AX vai ser igual a AX vezes J. E deste resultado todo, que nós tínhamos guardado o primeiro, da primeira parcela toda, tínhamos guardado em BX, e o segundo agora está em AX, e como nós vimos anteriormente, isto no final não vai passar de uma adição deste com este, não é? Foi este com este, a adição dos dois. Então, se o primeiro estava guardado em BX, não é? O primeiro estava guardado em BX, o segundo
ficou guardado em AX, não é? Porque o mul de J vai guardar o resultado em AX, então fazemos um add de BX,X, que acaba por somar os dois parâmetros anteriores. E depois podemos representar isto desta forma. Move byte, estamos a falar em char, ponteiro de tab de BX, que acumula o nosso resultado total dos dois parâmetros, vírgula 50. Perceberam todos de que forma é que isto foi feito em termos de simplificação de comandos, não é? Porque em assembly temos que simplificar sempre o máximo possível, ou seja, tentar sempre aproveitar aquilo que nós acabamos por fazer aqui, ou seja, este mul de BX, e acabamos por fazer um mul de I, em vez de estar a dizer que o BX ia ser igual ao AX e depois fazer um mul de I. Não, nós podemos fazer logo diretamente esta operação, guardar no BX o resultado desta última multiplicação, depois fazer o novo cálculo do segundo parâmetro, adicionar os dois anteriores e temos o nosso resultado final. Pastor, eu não percebi muito bem. Será que pode explicar novamente? Sim, o que é que não percebeu? Diga-me só primeiro, que é para eu ver então, onde é que eu incido. Porque está ali o move de I1, J2, depois comecei-me a perder a partir daí. Ok, então vamos ver isto com calma. Isto é a codificação que nós temos em C, que nós queremos codificar em assembly, ok? Eu dava-lhe isto em C, dizia-lhe assim, olha, você tem estas instruções, I igual a 1, J igual a 2, tab de I, J igual a 50. Agora quero que codifique isto em assembly. Como é que você faz isto? Isto é direto, não é? Ou seja, se tem um I igual a 1, então faz move de I, 1. Se tem um J igual a 2, faz move de J, 2, ok? Isto não deixa dúvidas. Agora, para fazer esta codificação aqui, e com base no que nós vimos anteriormente nas tabelas bidimensionais, e se olharmos aqui para trás, o que é que nós temos de respeitar? Temos de respeitar o número de linha, temos de ver quantos elementos tem por linha e qual é que é o tamanho, ou seja, se há um char vai ser sempre 1, se fosse um inteiro seria 2. O segundo parâmetro tem de respeitar o quê? O número de coluna, que é o que diz, no fundo, na operação em C, mas tem de respeitar o número em coluna e tem de respeitar novamente o tamanho de cada char, ou seja, de cada elemento que nós estamos a trabalhar, que no caso é um char. Pronto. Dito isto, temos que respeitar tudo isso. Então, temos os tais moves que fizemos anteriormente e agora temos que olhar então para esses parâmetros. Então, quais eram os parâmetros? O primeiro um deles era o tamanho de cada elemento, outro deles era o número de elementos por linha. E então, como é que nós fazemos isso? Tamanho de cada elemento. Como é um char é 1, então fazemos move de AX, 1, para guardar em AX o tamanho de cada elemento. Depois, olhar para o número de elementos por linha na nossa tabela bidimensional. Se organizarmos, conseguimos ver que nós temos 3 elementos por linha, ou seja, nós temos 4 linhas, que está organizada em 3 colunas, ou seja, em cada linha temos 3 elementos. Então, dentro desta nossa variável, dentro deste nosso registro BX, colocamos o número de elementos por linha. E com estas duas instruções aqui, nós já podemos fazer uma multiplicação que é aquilo que nós vemos aqui, não é? Nós temos aqui uma multiplicação que é 1 vezes 3 vezes 1, em que no caso nós estamos a fazer esta primeira aqui, que é 3, que é o número de elementos por linha, vezes o número 1, que é o tamanho que nós temos por char. Pronto, e que no fundo é o que nós vamos querer fazer aqui. Então fizemos move de AX,1, move de BX,3 e vamos fazer então um mul de BX. Para quê? Para multiplicar o que temos no BX, que é o 3, pelo AX e que temos o 1, não é? Em que no fundo o que resulta desta multiplicação é AX vai ser igual a AX vezes BX, ou seja, 1 vezes 3, e que vai ficar guardado em AX, ok? Este é o primeiro passo. Ainda nos falta multiplicar pelo nosso índice, que no caso vai ser o nosso I, não é? É este índice aqui, se nós olharmos aqui atrás, este nosso índice aqui, que é o nosso número de linha, no caso era 1, mas nós agora estamos a substituir isto por I, por isso vamos ter que multiplicar por I este nosso resultado anterior, correto? Sim. Ok, então, tínhamos o nosso resultado guardado em AX, o que é que nós fazemos logo imediatamente? Fazemos um mul de I. Porquê logo um mul de I?
porque já tínhamos o nosso resultado anterior guardado em AX e sabemos que o mul é igual a ter o quê? Mul de alguma coisa é igual a ter o quê? AX vai ser igual a AX vezes essa qualquer coisa. Não é? Ou seja, se o nosso AX já estava guardado da operação anterior, então nós no novo AX vamos fazer o quê? AX, que é da operação anterior, vezes o I. E temos o nosso resultado que vai ser o quê? 3, que já estava feito desta multiplicação, que era 3 vezes 1, e agora multiplicamos pelo novo valor, que é 1, que é o que tínhamos guardado dentro do I. Ou seja, nós em AX, este AX final vai ser igual a quê? 3 vezes 1 vezes 1. Correto? Estou a perceber, sim. Guardamos dentro de BX, porquê? Porque vamos andar a fazer mais multiplicações e temos de guardar num registro que não vai modificar com aquelas operações, que é o caso do mul, que está a modificar o registro AX. Então guardamos esta operação anterior dentro deste registro BX e passamos para o segundo parâmetro. O que é que o segundo parâmetro dizia? Dizia que temos que olhar para o número da coluna e para o tamanho do nosso elemento. O nosso número de coluna há bocado era 2, mas agora nesta nova instrução é J, e o tamanho era 1, porque estamos a trabalhar com char novamente. Então vamos olhar para isso. Fazemos então um move de AX,1, que é o tamanho de cada elemento, e fazemos o mul de J, que ele vai fazer o quê? O AX vai ser igual a AX, que é este o nosso tamanho, vezes J, que já estava aqui guardado anteriormente. E então, dentro do nosso AX, temos o registro, temos o valor que será 2 vezes 1, que é o tamanho de cada elemento. Então agora pegamos nisto, esse resultado ficou em AX, nós temos o nosso resultado anterior que estava guardado em BX, e o que fazemos é adicionamos os dois. Então, mas porquê que adicionamos os dois? Porque é exatamente aquilo que você viu aqui. Quando você tem estes dois parâmetros, não é? Que nós já os temos calculados, acabamos de os fazer, em que um está guardado em BX, o outro está guardado em AX, agora basta somarmos os dois, 3 mais 2, e que no fundo acaba por ser o que nós fazemos aqui. A de BX, AX. Ou seja, o nosso BX vai ser igual a BX mais AX. E agora sim, temos então aqui o nosso endereço calculado, podemos pôr na forma final, que é move byte, estamos em char, ponteiro de tab do BX, que é aquele que nós calculamos agora, final, vírgula 50. Ok, Esther. Ok. Ficou claro mesmo? Sim. Eu queria só fazer uma pergunta. Aí o tamanho de cada elemento é 1, porque nós estamos a trabalhar em chars e só ocupa uma linha que corresponde a 8 bits, certo? Exatamente. 8 bits. Se fosse um inteiro, seria 2 linhas que são 2 bytes, 16 bits. Exatamente. Que é o que está aqui. Como não é necessário fazer, ou seja, este código já o preparei para vocês substituírem isto diretamente, se quisessem trabalhar com um array de inteiros, em que no fundo o array de inteiros, vocês sabiam que este tab de 00 iria ter 2 posições, o tab de 01 iria ter 2 posições de memória, o tab de 02 mais 2 e por aí fora. O que isso se traduz aqui em alteração para o que vocês façam, tanto aqui como anteriormente, será sempre só aqui, ou seja, no vosso tamanho. Passa a ser 2 em cada um destes e obviamente que no vosso byte passa a ser o Word. E seriam as alterações que vocês teriam que fazer neste código para colocar um array de inteiros, seria chegar aqui e substituírem este AX por 2 e este AX aqui por 2 e aqui no final passaria a ser um Word e estaria isto feito para um unsigned int tab de 4, 3, ok? Ok, Esther, ok, obrigado. Só mais uma coisa. Sim. Nós usamos o unsigned antes das variáveis aí. Aqui, é só para garantir, no fundo, que elas não têm sinal, ok? Vocês utilizam tanto em C como em Assembly, têm que saber respeitar isso. Em Assembly tem um peso maior, que vocês já vão ver um pouco mais à frente, que é quando é unsigned, vocês utilizam esta instrução do mul, fica desta forma, como vocês veem. Se não tiver aqui o unsigned e tiver char normal e o int normal, em vez de ser mul, vocês passam a utilizar i antes do mul, ok? Ok. E existem outras instruções que também têm impacto, pronto, mas isso faz parte da aula 2 e já vamos ver mais para a frente. Ok. Está bem? Obrigado. Sim. Ok, não há mais nenhuma dúvida aqui em relação a estas tabelas bidimensionais, não?
É bom sinal, mas convém ser trabalhado, porque é fácil de uma pessoa se esquecer de alguma coisa ou perder alguma coisa, então tem que ser trabalhado, vocês têm que olhar novamente e perceber, e é óbvio, e por isso é que faz parte dos exercícios que temos de fazer na teórica ou prática, é para irmos trabalhando isto. Então, continuando, existem as tabelas de strings, que agora ao fim desta parte mais complexa é bastante mais simples se nós olharmos para uma tabela de string, que acaba por ser uma tabela de registro normal, como nós já vimos anteriormente, ou seja, se eu vos der um char S de 10, o que isto se vai traduzir vai ser S de 0, S de 1, S de 2, até o S de 9, mas como estamos a trabalhar com strings, temos que admitir que existe sempre mais um registro aqui no final, que é para terminar a nossa string, ok? Ou seja, em comprimento dinâmico, o número de caracteres da string vai de 0 a 9, ou seja, vai S de 0 a S de 9. Em comprimento estático é 10, porque temos sempre que terminar uma string quando fazemos alguma declaração. Como assim? Vamos imaginar que eu vos dava esta codificação em C, que era string copy para o S de vírgula o caractere A, e como é que nós representaríamos isto em assembly? Basicamente é bastante simples, ou seja, nós sabemos que isto é um char, então temos move byte ponteiro, e o que é que fazemos? Para a primeira posição colocamos o nosso char A, a segunda posição, que é o char que vem a seguir, temos que terminar a string, ok? E então daí nós termos 10, porquê? 9 podemos utilizá-las como string, mas a 10ª vai ser para terminar a string, ou seja, se eu tivesse A, B, C, D até chegar a 10 caracteres, eu poderia representá-los todos, o último de todos teria que ficar o S de 10,0, que era para terminar, ou seja, para indicar o fim da nossa string. Outro exemplo seria, por exemplo, string copy S,AB, como é que nós fazemos isto? Ou seja, move byte ponteiro S de 0 fica o caractere A, move byte ponteiro S de 1 fica o B, e depois tínhamos move byte ponteiro S2,0 para indicar o final da nossa string. Mais um exemplo seria string vazia, e nós teríamos que colocar move byte ponteiro de S,0, ok? Portanto, poderia ficar assim, como poderia ficar move byte ponteiro S, de abrir parênteses, 0,0, ok? Pronto, e isto é a forma de nós fazermos estas, ou declararmos, ou de codificarmos em assembly estas nossas, o nosso trabalhar com strings em C, no caso string copy. E isto também vai ser algo que vocês vão fazer na vossa ficha, e é bastante simples, ou seja, é bastante simples e intuitivo. Char byte, ok, ponteiro para, e depois é só olhar para quantos chars é que nós temos, que acabam por ser as nossas posições que nós temos que andar para representar cada um deles. Ou seja, nós no fundo teríamos aqui um A e aqui um B, no fundo se quiséssemos olhar para este, pronto, isso seria fácil de representar os outros. Chegamos a uma parte um bocadinho mais... é complexa, mas acaba por ser um pouco do adicionar mais informação em relação àquilo que temos feito, ok? Então, se nós olharmos para, por exemplo, temos aqui os registros, e se analisarmos o exemplo de um registro, ou seja, uma estrutura, vamos olhar para uma estrutura e vamos ver a definição da variável em C. Struct int i char S de 4, char B, e fechamos a nossa estrutura. Ou seja, a nossa estrutura é composta por um inteiro, por 4 chars e por mais outro char. O que é que isto quer dizer em termos de endereçamentos? Ou seja, é isto que eu quero que vocês comecem a imaginar. Vocês olhavam para dentro desta estrutura, ou olhavam para esta estrutura e vocês conseguiam imaginar logo alguma coisa deste estilo. Olha, o primeiro é um inteiro. Se é um inteiro tem 16 bits. 1, 2. O segundo é uma tabela com 4 chars. 1, 2, 3, 4, porque é 8 bits cada um. E o último termina com mais um char, ou seja, mais 8 bits. Pumba. E temos aqui então a nossa estrutura definida. É isto que eu quero que vocês comecem a imaginar. Estão a perceber? Ou seja, começar a olhar para os registros,
após elementos que vocês têm e conseguirem perceber de que forma é que vocês faziam aqui uma tabela em função desta estrutura que é a REC que vocês têm aqui. E no fundo vocês têm REC de I, corresponde a este, REC de S da primeira posição de 0, S de 1, S2, S3 e depois tinham aqui o REC de B, que é o final, não é? No fundo, ou seja, REC de I, REC de S e o REC de B. Certo? De que forma é que nós agora olhamos? Isto há duas formas de representar. E eu gosto que vocês saibam que existem duas formas e gosto que saibam representar nas duas formas. Porque se eu vos colocar no exame se existem diferenças entre uma e a outra, ou para representarem nas duas formas, ou para vos dizer apenas numa a ver se está correta, é importante que vocês saibam representar isto das duas formas. Então, se eu tiver uma codificação em C desta seguinte instrução, que é rec.i igual a 20, ou seja, deste nosso primeiro registro, digamos, ou endereço, rec.i igual a 20, de que forma é que nós codificávamos isto em assembly? Pronto, primeiro ponto, se estamos a trabalhar com um inteiro, vai ser Word, em qualquer uma das situações, ponteiro para rec de i, vírgula 20, ok? Simples, rec de i, 20, e pomos lá a posição, neste endereço de memória, pomos lá o nosso valor 20. Ou então, temos outra forma de representar isto, que seria move the word ponteiro para rec, e em vez de eu estar a ir ao rec de i, vou ao meu rec e inicio aqui em baixo, ou seja, posso andar por eles todos, e neste caso é rec de 0, não é? Porque o primeiro é um inteiro, então fica no rec de 0. Mas já poderia passar a ser diferente se eu trabalhasse, por exemplo, desta forma, em que eu tinha string copy, rec.s, vírgula, e queria colocar estes dois caracteres no fundo na minha estrutura, a rec de s. Ou seja, como é que eu faço isto nos dois formatos? Tenho move byte, porque é um char, não é? Ponteiro para rec.s do A, rec, de seguida, rec.s de 1, o C, e depois o rec.s de 2, e finalizávamos a nossa string, ok? Isto era percorrer, iríamos logo diretamente para aqui e percorríamos, ou seja, no primeiro tínhamos o A, depois tínhamos o C e depois terminávamos a nossa string. Ou então, poderíamos começar daqui de baixo, como eu vos estava a dizer, sem ir logo diretamente para aqui. E como é que fazemos isso? Temos move byte ponteiro rec, ou seja, iniciamos aqui, sabemos que temos um inteiro, ou seja, 2 vezes 8 bits, ou seja, temos aqui o rec.d, temos este e temos este, e depois iniciaria então no 2, não é? Ou seja, 0, 1, 2, e seria rec de 2 o A, depois tínhamos 2 mais 1, porque é um char, não é? Mais 1, que seria, aí colocaríamos o C, e o 2 mais 2, que vinha para este, e terminávamos a string. Conseguiram perceber a diferença de um para o outro, correto? Que são os dois iguais, enquanto que um iniciamos aqui logo em baixo, que é na estrutura rec, que aqui está definida, no outro vamos logo para a rec.s e iniciamos o nosso array a partir desta estrutura que aqui está, ok? Conseguem perceber a diferença entre os dois, não conseguem? E são as duas formas possíveis de representar. Por fim, se quiséssemos ir para a última delas todas, que é um char, move byte ponteiro rec.b do A, e aqui nós não temos terminação de string, porque só temos uma posição aqui para este char, ou então tínhamos move byte ponteiro do rec ou seja, tínhamos os dois daqui do inteiro, ora 2, 3, 4, 5, 6 no fundo, que seria a nossa posição do rec.b, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 seria a correspondente então ao nosso rec para colocar o caractere A. Conseguiram perceber as duas diferenças entre os dois? Que acabam por ser idênticas, mas conseguem, se eu vos pedisse para definir numa maneira ou para codificarem na outra, vocês conseguiriam fazer nas duas maneiras, correto? Ou há alguma dúvida em relação a isso? Ok, vou perceber, vou assumir que não tiveram nenhuma dúvida e vamos avançar então para a tabela de registros para vocês perceberem e que já estamos a ficar mais em cima da hora novamente, mas pelo menos esta parte que é essencial
Exato, esta é a parte essencial. Eu depois coloco-vos a aula teórica também já no final, com os restantes slides, mas eu depois passo por eles. Mas pelo menos queria que vocês percebessem aqui a vossa tabela de registros. O que é uma tabela de registros? É exatamente a mesma coisa que nós tivemos anteriormente, em que tínhamos uma estrutura definida REC, não é? Com um inteiro, com 4 chars, mais outro char B. A diferença é que agora estamos a criar aqui uma tabela com 4 estruturas iguais a esta, ok? Ou seja, sabemos que aqui dentro temos 2, mais 4, mais 1, temos 7, não é? No fundo temos, cada registro acaba por ter o tamanho de 7, e o que nós vamos ter é uma tabela de 4 registros deste tipo. Estão a perceber? Ou seja, se anteriormente tínhamos só um, agora passamos a ter 4 possibilidades ou 4 índices diferentes para cada um destes registros, estruturas. Ou seja, se nós tivermos a seguinte codificação em C, que é trec de 1.i igual a menos 10, ou seja, trec de 1, ou seja, o nosso índice vai ser 1, mas do i, ponto i, ou seja, para o primeiro elemento de todos, igual a menos 10, de que forma é que nós representamos isto em assembly? Então vamos olhar aqui para a nossa expressão que decompõe isto. Se é ponto i, sabemos que é inteiro, então temos aqui um word, move word ponteiro para trec, que é a nossa tabela de registros, e agora vamos olhar para aqui para dentro, que é o quê? Qual é o nosso índice? É 1, não é? Está aqui identificado. 1 vezes quantos elementos, ou seja, qual é o tamanho de um registro que temos dentro de cada tabela deles. Ou seja, temos de contar e saber que temos um inteiro, que é 16, ou seja, 2 bytes, mais 4, mais 1, que dá 7. Ou seja, multiplicamos o nosso índice pelo tamanho de um registro, ok? Mais o nosso deslocamento no registro. E o que é este deslocamento no registro? É a posição que nós queremos andar aqui dentro. No primeiro caso é 0, não é? Porque estamos a identificar é o i, que é o ponto i, então o nosso deslocamento é 0, e assim decompomos então a nossa codificação em assembly. Move word ponteiro para a tabela de registro, que é o nosso índice 1, vezes o tamanho de cada registro, que é vezes 7, mais o deslocamento, que é 0, e pomos menos 10 nesse valor. Se olharmos para a seguinte instrução, que é string copy trec de 2.s, vírgula AB, então tabela de registros vai ser no segundo, e dentro de cada um deles vamos andar para esta, ou seja, já vamos ter um deslocamento de 2 posições, correto? Ou seja, temos o i, que era um inteiro que tinha 2 bytes, e se nós queremos ir para o S, já vamos ter que andar 2 posições. Então como é que nós fazemos isto? Move byte porque estamos a trabalhar com um char, ponteiro para trec, 2, que é o nosso índice, não é? Está aqui identificado, vezes 7, que é o tamanho de cada registro, como nós já vimos, tem um tamanho de 7, mais o nosso deslocamento que temos que andar. E como já vimos, para andar para o char de S, temos que passar por 2 bytes, no fundo, ou seja, o nosso deslocamento é 2 para a primeira posição, ou seja, para o primeiro caractere. Para o segundo caractere, ficaria tudo exatamente a mesma coisa, mas já passaríamos, ou seja, o nosso deslocamento passaria a ser 3, ou pode ser 2, e representado desta forma, que é para 1, e depois para o último, representado desta forma, para o 2. Mas poderia ser o vosso deslocamento, ser 2 aqui, 3 e 4, que seria exatamente a mesma coisa. De que forma é que nós acedemos então aqui ao iésimo elemento nesta tabela de registros? Vamos imaginar que nós temos aqui o nosso i igual a 2, temos o trec de i.b, para a última posição da nossa tabela de registro, igual ao caractere a. Então, de que forma é que nós faríamos isso? Temos aqui identificado, ou seja, move de i,2, que é exatamente o que nós temos aqui, move ax,7, ou seja, o que é que isto identifica? Identifica o tamanho de um registro, e agora fazemos o mul de i, que no fundo estamos a fazer esta multiplicação que temos aqui, ou seja, estamos a multiplicar o 7 pelo 2, que acaba por ser esta primeira parcela aqui,
E depois, para o BX, vamos mover, no fundo, o nosso resultado desta multiplicação. E podemos representar isto já desta forma assim, ou então ainda podíamos fazer aqui um add para dentro do BX. Nós podemos fazer logo exatamente isto desta forma, em que fazemos move de byte, ptr, trec do BX e agora o nosso endereço, no fundo, ou o nosso deslocamento para o registro char de B. E qual é o nosso deslocamento? 2 mais 4, que é 6. E está aqui representado. Como eu disse, nós podemos pôr isto desta forma, ou podíamos ter feito aqui, no fundo, um add do BX a uma variável que poderia ter o registro 6 e passaríamos logo só a ter o BX aqui dentro. Ok? Dúvidas em relação a isto? É um pouco mais complexo, mas é bastante perceptível se nós começarmos, se percebermos bem a parte anterior, no fundo acaba por ser só ter várias, ou seja, se percebemos a estrutura que foi definida aqui anteriormente, em vez de termos apenas uma, passamos a ter, no fundo, 4 estruturas destas identificadas e, no fundo, passamos a ter um índice para identificar em qual das estruturas é que nós vamos querer trabalhar. Mas, no fundo, é quase exatamente a mesma coisa, acabamos é por ter que multiplicar pelo tamanho do registro que temos aqui. Pastor, eu não percebi muito bem a última parte. Qual? A partir do mol i. O mol i percebi. Só que ok, percebeu o mol i. E o que é que fazemos? Vamos buscar. No mol i, o que nós temos acaba por ser AX é igual a AX vezes i, não é? Que é o resultado disto, correto? Sim, sim. Então fazemos depois um move para o BX do nosso resultado que estava em AX, correto? Ou seja, o BX vai ter 14 agora. O BX vai ter 14, exatamente. Ok. E depois, as duas coisas que eu disse era, você pegava agora aqui numa variável, poderia fazer exatamente logo a seguir a isto, vamos imaginar, podia fazer algo deste estilo, que era move a seguir, eu vou pôr a mesma operação que é para depois não ficar complexo. Vamos imaginar que temos isto, assim, e agora eu poderia fazer algo deste estilo. Ok, e depois fazia um move byte ptr trec, ok, pode ficar tudo em maiúsculo, e fazia diretamente assim e assim, podia fazer isto, ok? Sim, sim. Ou então fazer exatamente aquilo que eu fiz, que foi retirar, não ter esta parte aqui, e colocar o meu 6 aqui. Porquê 6? Pois, nós já sabemos que é 6 porque é a posição do B na estrutura, certo? Exatamente, exatamente.